Eu tenho 104 anos. E eu sei que você não acredita que alguém como eu ainda consiga pensar direito. Você acha que eu tô aqui contando os dias até virar uma casca vazia numa cama de hospital, esperando alguém trocar minha fralda. Mas eu vou te dizer uma coisa que vai te arrepiar. Eu lembro do nome de cada pessoa que já passou pela minha vida. Eu lembro do cheiro da roupa da minha esposa lavada no tanque. Eu lembro da cor exata do vestido que minha filha usou no primeiro dia de aula dela. E eu sei que isso não é normal, porque eu já vi todos os meus amigos morrerem 2 vezes. A primeira vez foi quando eles esqueceram quem eram. A segunda foi quando o corpo finalmente desistiu. E a pior das duas, pode acreditar, foi a primeira. Eu vi o professor Hélio, o homem mais brilhante que eu conheci, olhar para mim em 1982 e me perguntar onde estava o Alberto. Eu era o Alberto. Ele não me reconheceu mais. E naquele jantar, enquanto ele mastigava a comida que a esposa dele cortava em pedaços pequenos, eu jurei para mim mesmo que eu nunca ia deixar minha mente apagar antes do meu corpo. Eu não estou aqui para te impressionar. Eu estou aqui porque eu sobrevivi a um massacre silencioso. Enquanto todo mundo da minha geração foi sendo devorado pela própria cabeça, eu aprendi a lutar contra a única coisa que ninguém te ensina a vencer: o esquecimento. E a verdade que ninguém quer ouvir é essa: o cérebro não envelhece por causa do tempo. Ele envelhece porque você mata ele de tédio, de conforto, de rotina. Você enterra sua mente viva todo santo dia e nem percebe. Eu nasci em 1922. Eu vi 2 guerras mundiais. Eu vi ditadura. Eu vi homem pisando na lua pela primeira vez. Mas o maior terror que eu já enfrentei não foi nenhum desses. Foi o dia em que eu senti minha própria cabeça começando a me trair. E foi aí que eu entendi que eu precisava declarar guerra contra o meu próprio conforto. Porque o dia em que você para de aprender é o dia em que você começa a morrer. E eu decidi que eu ia morrer por último. Eu passei 45 anos da minha vida dentro de uma biblioteca da Faculdade de Direito. Eu era o arquivista-chefe. Meu trabalho era organizar processos, catalogar documentos, guardar papéis que ninguém mais queria ler. E eu era bom nisso. Bom demais. Eu achava que quanto mais eu acumulasse conhecimento, mais protegido eu estaria do tempo. Eu memorizava datas, nomes, números de protocolo. Eu achava que minha cabeça era um cofre blindado que ninguém ia conseguir arrombar. Mas eu estava errado. Completamente errado, porque eu confundi acumular com viver. Eu achei que aprender era pegar informação e guardar ela numa prateleira mental para nunca mais mexer. Eu achei que se eu organizasse minha vida com a mesma rigidez que eu organizava os arquivos, eu ia ter controle sobre tudo, sobre o tempo, sobre o envelhecimento, sobre a morte. Eu perseguia a ordem imutável, cada papel no seu lugar, cada data catalogada, cada gaveta fechada com chave. E sabe o que acontece quando você vive assim? Quando você transforma sua mente num depósito de informações empoeiradas que você nunca mais revisita? Ela apodrece, ela oxida. Ela vira um museu de coisas mortas, porque o cérebro não foi feito para guardar. Ele foi feito para dançar. Ele foi feito para quebrar e se reconstruir todo dia. E eu passei décadas inteiras sem entender isso. Eu achava que era inteligente porque eu sabia de cor a data de fundação da faculdade, o nome do primeiro reitor, o número exato de volumes que a biblioteca tinha. Mas eu não sabia nada sobre como manter uma mente viva. Eu era um idiota arrogante vestido de erudito. Eu estava construindo uma prisão de certezas e chamando aquilo de sabedoria. E o pior de tudo é que ninguém me avisou. Ninguém me disse que a estabilidade intelectual é uma mentira perigosa,
que o dia em que você para de se sentir desconfortável com o que você não sabe é o dia em que sua mente começa a se canibalizar. Eu aprendi isso tarde demais, mas eu aprendi a tempo de ainda dar a volta por cima. E é por isso que eu tô aqui agora, te contando isso, enquanto meus filhos já não conseguem lembrar onde deixaram as chaves do carro. Verão de 2006. Eu tinha 84 anos. Eu estava na varanda da minha casa em Petrópolis, sentado numa cadeira de madeira que rangia toda vez que eu me mexia. O sol da tarde entrava por entre as folhas da mangueira e fazia aquelas manchas de luz no chão de cerâmica vermelha. Meu neto, 8 anos na época, estava ali no tapete tentando montar um quebra-cabeça. Um daqueles com 1000 peças, cheio de cores vibrantes. Ele estava concentrado, a língua para fora, igual criança faz quando está tentando resolver alguma coisa difícil. E aí aconteceu. Do nada eu olhei para o brinquedo na mão dele e não consegui lembrar como aquilo se chamava. Eu sabia que era um jogo, eu sabia que tinha peças, mas a palavra tinha sumido. Era como se alguém tivesse arrancado ela da minha cabeça com uma pinça e deixado um buraco no lugar. 30 segundos de vazio absoluto. 30 segundos onde eu senti o meu cérebro escorregando para fora do meu controle. O pânico foi instantâneo. Não foi medo de morrer. Foi medo de desaparecer enquanto ainda estava vivo. Foi o medo de virar aquela casca vazia que eu tinha visto no professor Hélio. Eu senti um suor frio escorrendo pela nuca. Meu coração disparou. Eu levantei da cadeira, entrei pro escritório sem falar nada e fechei a porta. Eu peguei o primeiro dicionário que eu vi na estante, abri numa página aleatória e comecei a ler em voz alta, alto mesmo, gritando as palavras como se elas fossem fugir de mim. Absolver, abstinência, abstrato. Eu estava tentando forçar as conexões de volta para o lugar. Estava tentando provar para mim mesmo que eu ainda tinha controle, mas minhas mãos tremiam e a palavra quebra-cabeça ainda não tinha voltado. Eu li durante 10 minutos, suando, respirando fundo, até que finalmente a palavra apareceu de novo. E quando ela voltou, eu não senti alívio, eu senti terror. Porque eu entendi que aquilo era um aviso de que minha mente estava começando a fazer o que eu tinha jurado que nunca ia deixar acontecer. Ela estava se aposentando. Eu voltei para a varanda, sentei no chão do lado do meu neto. Ele me olhou, confuso porque eu nunca sentava no chão, e eu disse para ele: "Me ensina a montar isso do seu jeito, filho." Eu desaprendi o meu. Ele sorriu. E a gente montou aquele quebra-cabeça juntos, peça por peça, e foi ali, naquele chão de cerâmica vermelha, com as mãos de uma criança guiando as minhas, que eu aprendi a regra mais importante da minha vida. A mente não é um depósito, é um músculo, e músculo ou cresce ou atrofia, não existe meio termo. A partir daquele dia, eu criei 3 leis que eu sigo religiosamente até hoje, e são essas 3 leis que mantêm minha cabeça afiada enquanto todo mundo ao meu redor está apagando. Lei número 1, morte ao conforto. Se eu sei fazer alguma coisa com perfeição, eu paro de fazer e vou ser iniciante em outra. Eu aprendi alemão aos 90 anos. Eu comecei a estudar programação de computador aos 100, não porque eu preciso, mas porque o desconforto é o combustível do cérebro. Lei número 2. A dieta da curiosidade. Todo santo dia, por 15 minutos, eu leio sobre um assunto que eu odeio ou não entendo. Física quântica, gírias de internet, rap, política internacional. Não importa. O que importa é forçar minha cabeça a construir pontes novas entre neurônios que nunca se falaram antes. Lei número 3. O cérebro é uma planta no deserto.
Se você não der água nova todo dia, ele bebe a própria água até secar e virar pó. Eu não tomo remédio nenhum. Eu tomo é susto intelectual. Eu tomo é a humilhação de não saber. E é isso que me mantém vivo. Hoje eu moro sozinho. Minha esposa Beatriz morreu faz 12 anos. E a casa ficou silenciosa demais. Não é o silêncio de paz, é o silêncio de ausência. Eu acordo todo dia às 5:30 da manhã, faço meu café coado no pano, sem açúcar, e tomo na xícara de porcelana com uma rachadura em forma de L na asa. É a mesma xícara que a Beatriz usava. Eu conto 4 segundos entre cada gole, não por ritual, mas porque eu ainda consigo sentir o tempo passar dentro da minha boca. E sabe o que é mais assustador? Eu lembro de tudo. Eu lembro do cheiro do perfume que a Beatriz usava, aquele Chanel número 5 que ela comprava uma vez por ano, no aniversário dela. Eu lembro da textura da mão dela quando ela segurava a minha. Eu lembro da cor exata do batom que ela usou no nosso casamento, vermelho escuro, quase vinho. Mas meus filhos já não conseguem lembrar onde deixaram o celular. Meu filho Ricardo tem 68 anos. Ele já está aposentado. E ele já está mais devagar do que eu. Ele me liga toda semana e repete as mesmas histórias, as mesmas piadas. Ele não percebe que já me contou aquilo 3 vezes e eu finjo que estou ouvindo pela primeira vez, porque eu não quero que ele sinta o que eu senti naquela varanda em 2006. Minha filha Mariana é médica. Ela tem 62 anos e ela vive me perguntando se eu estou tomando meus remédios. Eu não tomo remédio nenhum. Eu já disse isso para ela 1000 vezes, mas ela esquece. Ela vive na correria, ela vive no piloto automático e o cérebro dela já está começando a pagar o preço. E eu estou aqui, vivo demais para minha própria sorte, porque manter a mente afiada é um presente e uma maldição ao mesmo tempo. É um presente porque eu ainda consigo sentir a vida com a mesma intensidade de quando eu tinha 20 anos. Eu ainda consigo aprender. Eu ainda consigo me surpreender. Eu ainda consigo sentir aquela coceira na cabeça quando eu leio alguma coisa que eu não entendo. Mas é uma maldição porque eu sou o único que ainda enxerga. Eu sou o único que ainda consegue ver a textura da realidade sem o filtro da névoa senil. E isso me deixa sozinho, terrivelmente sozinho. Porque ninguém mais consegue acompanhar o ritmo da minha cabeça e eu não consigo desacelerar para acompanhar o ritmo deles. Eu olho para os meus amigos que ainda estão vivos, os poucos que sobraram, e eu vejo fantasmas. Eles estão ali, respirando, comendo, dormindo, mas a luz apagou faz tempo e o pior é que eles não percebem. Eles acham que está tudo normal, que é assim mesmo, que faz parte do envelhecimento, mas não faz parte. É uma escolha que você faz todo dia, toda hora, sem perceber. Eu poderia ter virado igual a eles, eu quase virei, mas eu escolhi lutar, eu escolhi sangrar. Eu escolhi sentir a dor do não saber todo santo dia. E é por isso que eu ainda estou aqui, com 104 anos, te contando isso, enquanto eles já não conseguem mais contar nem os próprios dedos. Agora eu vou te falar a verdade que ninguém tem coragem de te dizer, e você vai ouvir, porque eu não tenho tempo para mentira. Eu posso morrer amanhã, ou daqui a 5 minutos, e eu não vou desperdiçar meus últimos segundos sendo educado com você. O cérebro que você tem agora, nesse exato momento, está morrendo. Não por causa da idade, não por causa de doença, mas porque você decidiu que aprender dá trabalho demais. Você decidiu que conforto é mais importante do que curiosidade. Você decidiu que é mais fácil assistir a mesma série pela 3ª vez do que ler um livro sobre um assunto que você não entende. E cada vez que você faz essa escolha, você está cavando a própria cova mental.
Você está se enterrando vivo e chamando aquilo de descanso. Você está matando sua mente de fome e achando que está se poupando, mas você não está se poupando. Você está se condenando. Porque o cérebro não é uma bateria que você economiza para durar mais. É um músculo, e músculo que não é usado atrofia, seca, vira nada. E quando você perceber, já vai ser tarde demais. Você vai olhar para o nome do seu filho e não vai lembrar. Você vai olhar para o rosto da sua mãe e não vai reconhecer. E você vai virar aquilo que eu jurei que nunca ia ser, uma casca vazia esperando a morte chegar. Eu não tô te pedindo para virar um gênio. Eu não tô te pedindo para fazer doutorado. Eu tô te pedindo para fazer uma coisa simples. Escolha o desconforto. Todo dia, toda hora, aprenda uma palavra nova, leia um parágrafo sobre um assunto que você odeia, tente entender alguma coisa que parece impossível, quebre sua cabeça, sufre, sinta aquela coceira irritante de não saber, porque é essa coceira que te mantém vivo. O segredo não está em nenhuma pílula, não está em nenhum suplemento, não está em nenhuma fórmula mágica. O segredo está na sua disposição de ser idiota de novo, de ser iniciante de novo, de sentir vergonha de novo, porque o dia em que você para de se sentir desconfortável é o dia em que sua mente começa a apodrecer. Eu tenho 104 anos. Eu ainda leio coisas que me fazem sentir burro. Eu ainda tento aprender coisas que eu não consigo. Eu ainda erro. Eu ainda me frustro. E é por isso que eu ainda estou aqui, acordado, vivo, lúcido. Então eu vou te deixar com uma pergunta. E você não precisa me responder. Você precisa responder para você mesmo, sozinho, quando ninguém estiver olhando. Você quer viver muito? Ou você quer viver acordado? Porque se você escolher viver muito sem viver acordado, você já está morto. Você só ainda não percebeu. Agora vai. Vai aprender alguma coisa que te assusta. Vai ser idiota em alguma coisa nova. Vai quebrar seu orgulho e construir sua mente. Porque o tempo não espera e a morte da sua cabeça começa hoje. A única pergunta que importa é: você vai deixar? Eu não deixei. E é por isso que eu ainda estou aqui.